Glória a Jesus. Mais uma vez, desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queridos, gostaríamos de, uma vez mais, agradecer a Deus por esta oportunidade, bem como ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José, sua esposa, aos queridos obreiros que aqui estão, nosso pastor Clifton, e a todos que estão aqui neste culto, partilhando deste momento na presença de Deus. Deus abençoe a minha esposa, nossa irmã Ilquias, João Paulo, sua esposa irmã Natália, meu filho Miguel, que é uma bênção, e também a toda a igreja, o Madalp que ali está. Cadê o Madalp? Acabaram de cantar, não é? O Madalp não se dobra, irmão. O Madalp está de pé. Muito bem. Deus abençoe. Deus abençoe o Luiz Cláudio e a todos vocês, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia uma vez mais, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, versículo 13. Ele está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para entendermos esse texto e as lições que a palavra de Deus nos traz a partir desses versículos que acabamos de ler. O Evangelho segundo escreveu Mateus faz parte de uma coletânea dos evangelhos sinóticos. Ele está incluso nesta linha, pois é comparado-se em suas passagens bíblicas algumas passagens que também são descritas no livro de Marcos, no livro de Lucas. E diante disso, queridos, o Evangelho segundo escreveu Mateus nos traz algumas particularidades, como, por exemplo, Mateus escreve, tem o seu público-alvo quando escreve o seu evangelho aos cristãos judeus. Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. E esse livro, ele nos traz grandes características, ou peculiares características, que nos mostram acerca de Jesus, acerca da sua missão, da sua morte, ressurreição e vinda. O Evangelho segundo escreveu Mateus tem uma preocupação de mostrar que Jesus foi aquele que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Mateus, ele é muito detalhista quando escreve o seu livro, quando escreve o seu Evangelho, em mostrar que Jesus, em detalhe por detalhe, profecia por profecia, ele preocupa-se em cumprir o que cada um dos profetas falou acerca de si. Se os irmãos observarem a Bíblia Sagrada, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1 e o versículo de número 22, os irmãos vão ver que ele usa a expressão: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel. Se vocês observarem aqui no capítulo 1, versículo 2, Mateus está usando a referência de que o próprio Isaías profetizou em seu livro, no capítulo 7, versículo 14 do seu livro, dizendo que a virgem iria conceber e dar à luz ao filho, e o seu nome seria Emanuel. Aqui, Mateus faz questão de mostrar que Jesus cumpriu as profecias. E não só aqui neste texto, mas no seu próprio livro, no capítulo 4, versículo 14, no capítulo 8, versículo 17, você vai ver a expressão: e foi feito assim para que se cumprisse as profecias. E foi feito assim para que se cumprisse as Escrituras. Essas são algumas características do Evangelho de Mateus. Se os irmãos ainda observarem, Mateus faz questão
de dizer que Jesus é o rei legítimo, sucessor do trono de Davi. Ele é rei dos judeus, rei sobre os reis. Só no Evangelho de Mateus nós encontramos 12 vezes a expressão filho de Davi. Mateus é muito categórico em expor, em mostrar, em falar acerca de Jesus, em trazer a expressão de Jesus para aqueles que ali estavam, para os leitores da sua carta, do seu evangelho. Mateus é tão categórico em mostrar Jesus como rei, como salvador, como aquele que morreu pelos nossos pecados, que o seu evangelho, apesar de ser sinótico, traz alguns detalhes que só ele explica ou só ele mostra, como por exemplo, a palavra igreja, eclésia, só é mostrada no evangelho de Mateus. Se os irmãos abrirem a Bíblia comigo, em Mateus capítulo de número 16, vocês vão perceber que só aqui em Mateus 16, é onde Jesus fala da palavra igreja. É aqui onde ele diz a Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra igreja aparece 2 vezes em Mateus, mas nenhum outro evangelho vai mostrar a palavra igreja como Mateus a mostra, a não ser as epístolas e cartas de Paulo e outras. Mas, irmãos, o que me chama a atenção nesse evangelho, além dessas características peculiares que já mostramos em Mateus, é que Mateus era publicano. Mateus era alguém que cobrava impostos, servia a Roma, e por servir a Roma, cobrando imposto do povo, Mateus era desprezado, Mateus era odiado, as pessoas não gostavam de Mateus. Mateus vivia em uma repugnância falando do povo judeu. Mas enquanto o povo judeu rejeitava Mateus, Jesus olhou para ele no capítulo 9, versículo 9 do seu livro, e disse assim: Mateus, segue-me. Observe, enquanto muitos rejeitavam Mateus, Jesus foi e abraçou, mostrando que enquanto muitos rejeitam, o próprio Deus abraça, quando eu e você resolve segui-lo. É assim que mostra o evangelho de Mateus. No entanto, queridos irmãos, a leitura que fizemos, o texto que lemos nessa noite, nos mostra um diálogo interessante. O próprio Jesus está preocupado em saber o que a população está falando acerca dele. Nós sabemos que pelos seus milagres, pelos seus feitos, pelos seus prodígios, Jesus ganhou notoriedade. As pessoas falavam acerca de Jesus, a fama de Jesus se espalhava, se estendia diante da nação, diante das cidades, e pairou no coração de Jesus uma dúvida, uma pergunta, e ele olha para os discípulos e faz a seguinte indagação: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Observe que Jesus reúne os apóstolos, reúne os discípulos e faz uma pergunta intrigante, faz uma pergunta interessante e desafiadora. E a pergunta é: o que estão dizendo de mim por aí? Quem dizem ser Jesus? Quem dizem ser o Filho do Homem? Observe que esta pergunta, ela é tão atual como foi no dia em que foi proferida, porque a pergunta quem é Jesus ou quem é o Filho do Homem é uma pergunta que ultrapassou os séculos e até hoje ela permeia em nosso meio, porque muitos são aqueles que têm a curiosidade de revelar Jesus, de mostrar quem é Jesus, e às vezes alguns fazem denotações equivocadas acerca de quem é esse Jesus. No próprio texto, a Bíblia nos mostra que o povo, a população, estava tendo um conceito errado
de quem era Jesus. Eles mesmos respondem dizendo, versículo 14, acompanhe comigo, por favor. O texto diz assim: e eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, e outros um dos profetas qualquer. A pergunta que Jesus faz é: quem dizem que eu sou? E eles respondem errado, porque o povo estava achando que Jesus era aquilo que ele não era. Estava dizendo: olha, eu acho que ele é João Batista, eu acho que ele é Elias, eu acho que ele é Jeremias. E esta pergunta, diante da resposta, mostra o que muitos acham de Jesus nos dias de hoje. Porque se fôssemos perguntar a uma boa parte do mundo aí fora, quem é Jesus? Obviamente que muitos acertariam, mas muitos outros errariam essa resposta. E digo isso baseado em alguns estudos, pesquisas que já fazemos nos dias de hoje. Porque uns dizem que Jesus é um espírito evoluído que alcançou a perfeição ao longo dos anos. Outros chegam a dizer que Jesus foi apenas um homem influente, um grande filósofo, um grande mestre, um grande líder. Outros chegam a dizer que Jesus é um anjo criado por Deus. Observem o que as pessoas costumam a dizer de Jesus aí fora. É óbvio que isso é baseado em achismo, boatos e até doutrinas erradas, ensinamentos errados, que não tem nada a ver com o que diz a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a palavra de Deus. A verdade é que muitos querem conhecer, mas não têm proximidade, não têm intimidade, não têm comunhão, não têm vivência com Jesus. Logo, vai trocar o nome de Jesus por qualquer outro. Vai dizer que Jesus é uma coisa sem ser. Vai mostrar que Jesus é algo sem de fato a Bíblia mostrar que ele é. Diante disso, nós aqui estamos, conhecemos Jesus, porque temos acesso a ele, temos comunhão com ele e entendemos quem ele é pela sua sagrada palavra. Porém, queridos irmãos, muitos, e até da Bíblia Sagrada, que andaram com Jesus, viveram com Jesus, comeram com Jesus e viram Jesus operar milagres, até estes erraram quando disseram algo acerca de Jesus. Por exemplo, se vocês observarem comigo na Bíblia, Mateus, abra a Bíblia comigo, por favor, capítulo de número 8, versículo de número 27. Olha o que o texto nos diz. Mateus 8, 27 nos diz o seguinte: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Isto é uma indagação, isto é uma interrogação, isto é uma expressão de dúvida. Observem, os discípulos estavam no barco com Jesus, navegando com Jesus, mas outrora andavam com Jesus, e mesmo assim foram capazes de não reconhecer que aquele que estava diante dele é o próprio Cristo, o Salvador, o Todo-Poderoso, o Verbo encarnado. Eles não tiveram o discernimento no momento e perguntaram: que homem é este? Porém, este não é o único caso de pessoas que andavam com o Mestre, com Deus, e não souberam descrever quem é Deus. Se vocês observarem comigo na Bíblia ainda, no livro de Jó, por favor, livro de Jó, capítulo de número 1, olha o que o texto nos diz. Jó, capítulo de número 1, e o versículo de número 1, o texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí no versículo de número 4, versículo número 5, o texto diz assim, olha o que o texto diz: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios, holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura
pecaram meus filhos e blasfemaram diante de Deus no seu coração. Observe que Jó era homem reto, temente, justo, íntegro, se desviava do mal, acordava de madrugada. Olha o texto. Ele acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Mas até Jó, lá na frente, fazendo tudo isso, ele vai chegar e vai dizer: eu te ouvia, capítulo 42, e o versículo 5, ele chega a dizer: ou com o ouvido dos meus ouvidos ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Um homem que é íntegro, temente, justo, reto, que se desvia do mal, que acorda de madrugada, que oferece sacrifício, até ele chegou a dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois da provação, ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Isso mostra, queridos irmãos, que o simples fato das pessoas andarem com Jesus na época, estarem com Jesus, não significa dizer que conhecem ou sabem de fato quem ele é. Quantos nos dias de hoje ouvem falar de Jesus, escutam palavras sobre Jesus, cantam sobre Jesus, dizem adorar Jesus, mas não o conhecem intimamente, não tem proximidade, não sabe o que esse Jesus é capaz de fazer para dar vitória ao seu povo. Quantos limitam o Deus que serve? Quantos limitam o Jesus que serve? Porque simplesmente não tem a intimidade. E se não tem intimidade, não tem como saber o grau, o nível e a autoridade que tem no nome poderoso de Jesus. Oh, glória! É por isso, queridos irmãos, que o texto nos mostra, ao longo da Bíblia Sagrada, que Deus sempre fez questão de ter intimidade com o povo. Deus sempre fez questão de se aproximar, de ter comunhão, de ter um relacionamento próximo, íntimo com o seu povo. E a Bíblia nos mostra em vários versículos Deus chamando o povo a ir buscá-lo. Se vocês abrirem a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 19, o texto diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É Deus chamando o povo à intimidade. Se você ler a Bíblia, em Isaías 55, 5 e 6, o profeta vai dizer, escrito no seu livro, ele diz assim: buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto. Se você ler Tiago, capítulo 4, versículo 8, o texto diz assim: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Ou seja, é Deus vociferando, falando, pronunciando, gritando, dizendo: me busquem, clamem o meu nome, chamem por mim, porque eu quero ter intimidade convosco. Eu quero abrir as comportas do céu e mostrar os meus mistérios, mostrar o que eu tenho para fazer na vida, mostrar o que eu tenho para realizar. No entanto, a maioria das pessoas por aí não buscam e escutam apenas de ouvir falar. É por isso que trocam o nome de Jesus pelo de João Batista. É por isso que trocam o nome de Jesus pelo de Elias. É por isso que trocam o nome de Jesus pelo de Jeremias, porque não tem proximidade, não tem intimidade, e por isso trocam o nome de Jesus por qualquer um. Mas aquele que tem intimidade, aquele que tem proximidade, logo vai dizer, porque Deus vai revelar, ele não é outro senão o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que você pode levantar a sua mão e adorar a Deus nessa noite por esta palavra? Ele é o Cristo, queridos irmãos. E Deus, em busca da intimidade conosco, sempre fez questão de querer revelar-se mais e mais. Irmão, e qual é o nível de intimidade que Deus deseja ter conosco? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Ezequiel, capítulo de número 47. Olha o que o texto nos diz.
o nível de intimidade que Deus deseja ter conosco. Ezequiel 47, versículo de número 3. O texto diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu o quê? 1000 côvados, e fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos, versículo 4, e mediu umas 1000 côvados, e fez passar pelas águas que davam pelos joelhos, e mediu umas 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, versículo 5, e mediu umas 1000 côvados, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Irmão, qual é o nível de intimidade que Deus quer ter conosco? É essa. Não é uma intimidade rasa, é uma intimidade profunda. Ele olhou para o profeta e disse: profeta, mergulha, vem para o fundo. Ele foi, mediu 1000 côvados, água pelo tornozelo. Aí Deus dizia: não, não é assim que eu quero, se aprofunda mais. Ele foi, águas pelos joelhos. E Deus dizendo: vem, se aproxima mais. E ele foi, águas pelos ombros. E ele foi, a ponto de não poder mais caminhar. Ele tinha que nadar. Sabe por quê? A intimidade que Deus quer comigo e com você não é rasa, é profunda na presença dEle. Será que você pode adorar a Deus por esta palavra nesta noite? Mas, irmãos, existe um problema. O querer de Deus em ter intimidade conosco é um fato. Isto é fato. E não apenas, e isso não é ideologia, isso é fato. Deus deseja ter intimidade conosco. Deus deseja revelar-se para nós. Porém, existe algo que nos afasta de Deus. Existe algo que forma uma barreira entre mim e Deus, entre você e Deus, entre o homem e Deus. Se os irmãos abrirem a Bíblia comigo, por favor, abra a Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 38. Romanos 8, 38, olha o que o texto nos diz. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. Observe o que Paulo está dizendo: a altura não me separa. Paulo está dizendo: a altura não me separa. Profundidade não me separa. Presente não me separa. Futuro não me separa. E a morte não me separa. E a vida não me separa. E os anjos não me separam. E as potestades não me separam. Porque estou certo que nada poderá me afastar do teu amor. Aleluia. Porém, queridos irmãos, se a altura não separa, a profundidade não separa, a morte não separa, anjo não separa, potestade não separa, existe uma coisa que pode separar o homem de Deus. E o que é? O pecado. O pecado tem o poder de fazer separação entre o homem e Deus. Por quê? Abre a Bíblia comigo, Isaías, capítulo de número 59, olha o que o texto nos diz. Isaías 59, versículo de número 1, o texto nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa, nem o seu ouvido agravado para que não possa, para não poder ouvir. Aí, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso. Se a altura não separa, se a morte não separa, se a profundidade não separa, se as potestades não têm o poder para separar, o pecado tem. E é isso que acontece com muitas pessoas.
querem ter intimidade, mas não conseguem vencer o pecado. Querem ter proximidade, mas não conseguem vencer o pecado. Querem ter relacionamento, mas não conseguem vencer o pecado. Porque o pecado faz divisão, faz separação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele disse o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado afasta a glória, o pecado afasta a presença, o pecado afasta a intimidade, o pecado acaba com a comunhão, porque ele forma uma barreira, ele forma uma divisão. O pecado nunca permitirá, escute, nunca permitirá com que eu e você conheça de fato quem é Jesus. Porém, quando Jesus muda a rota da pergunta e pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomado de uma autoridade da revelação de Deus, olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: tu és aquele que foi enviado, tu és o Messias, tu és aquele que veio para vencer o pecado, tu és aquele que veio para tirar a barreira, a divisão, para rasgar o véu e aproximar o homem de Deus novamente. Aleluia! Pedro nos dá a revelação de quem é Jesus. E ele diz: ele é o Cristo. E de fato, Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que veio para aproximar o homem de Deus novamente. E se formos observar, Jesus é aquele que foi profetizado pelos pais no Antigo Testamento, pelos profetas no Antigo Testamento. E eles profetizaram o seguinte: ele é o cordeiro, a ovelha, que foi para o matadouro, muda, homem de dores. Observe comigo, por favor, Isaías, capítulo de número 53. Olha o que os profetas falaram acerca de Jesus. Isaías 53, e o versículo de número 1, o texto diz o seguinte: Isaías 53, e o versículo número 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Versículo 3: era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aí versículo 8: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória a Deus. Você pode olhar para alguém perto de você nesta noite e dizer assim para ele: se não fosse Jesus. Pergunta de novo: se não fosse Jesus na tua vida, o que seria de você? Oh glória, oh glória. Será que dá para você levantar a mão e adorar a Deus nessa noite? Oh glória. Porque ele se fez maldito, ele se fez transgressor, mas através do seu sacrifício, ele redimiu, ele resgatou, ele purificou a cada um de nós. E queridos irmãos, se fôssemos perguntar a João Batista: quem é Jesus?
João Batista respondeu essa pergunta no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Ele disse assim: eu batizo em águas para arrependimento de pecado, mas virá um após mim, que eu não sou digno nem de amarrar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Levanta a mão para dar glória, porque Jesus está aqui. Oh glória! Existem pessoas por aí que estão acostumadas com a mensagem da forma do homem no centro. Mas quando fala-se de uma mensagem cristocêntrica, Cristo no centro, parece que não traz mais alegria por aí. Parece que as pessoas estão acostumadas com mensagem de autoajuda, mensagem de satisfação do ego. Porém, nesta noite, aqui em Abreu Lima, a igreja doutrinada, o Espírito Santo está falando pela sua palavra. E ele está dizendo: Satanás perdeu, porque o sangue de Jesus foi moído na cruz para resgatar a mim e a você. Será que isso é motivo para tu levantar a mão e adorar a Deus nessa noite? Glória a Deus. O próprio João Batista escreve dizendo, relata, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Os irmãos lembram que outrora, para que se houvesse perdão de pecados, era preciso levar um animal e ali sacrificar o animal. E através do sacrifício daquele animal, do sangue vertido, o pecado do homem era transferido para aquele animal. Porém, isto era o pacto que sempre se repetia, porque não era novo. E o que acontecia? Mais um animal era sacrificado. Mas João Batista disse, ele é o Cordeiro. Oh glória! E o que o Cordeiro faz? Tira o pecado do mundo. Hebreus 10:10 diz assim, essa oblação, ou esse sacrifício, essa oferta, foi feita apenas uma vez, porque ele é o Cordeiro perfeito, imaculado, que veio resgatar aqueles que se haviam perdido. Com isso, queridos irmãos, nós entendemos que Jesus é o Cristo, o Cordeiro, o Messias, o Salvador. Além disso, a Bíblia nos mostra que Jesus é aquele que é detentor de toda a autoridade. Diga comigo, Jesus. Fala mais forte, Jesus. Que os homens lá fora não conhecem. Ele tem, diga, ele tem. Fala mais forte, ele tem. Diga todo o poder. Diga todo o poder. E o Evangelho de Marcos nos mostra esta autoridade. Se os irmãos perceberem comigo, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, olha como Marcos é detalhista na autoridade de Jesus. Capítulo número 4, versículo 39, Marcos diz, ele tem autoridade sobre as forças da natureza. Por quê? Porque levantou-se o vento, levantou o mar, e Jesus mandou calar o vento. Oh glória! Oh glória! Mandou calar o vento e aquietar o mar. Era Jesus dizendo, eu mando, eu tenho autoridade sobre o vento e sobre o mar. Mas se os irmãos observarem, esse Jesus que tem autoridade sobre o vento e o mar, é o mesmo que tem autoridade sobre os demônios. Marcos mostra, no capítulo 5, versículo número 8, o texto diz assim, versículo número 7, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Aí o versículo 8, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Ei, Jesus tem autoridade para repreender demônios.
Tu crê nesta noite, nesta palavra? Diga para alguém nesta noite: Jesus tem poder e tem autoridade para libertar dos espíritos imundos. Ei, não tem chucaveira, tranca-rua, Zé Pilintra que resista à autoridade de Jesus. Não tem demônio no inferno que resista à autoridade de Jesus. O endemoniado gadareno tocava o terror na cidade, mas quando encontrou com Jesus, teve que se prostrar e pedir permissão, porque ele tem autoridade. Levanta a mão para adorar aquele que tem autoridade para repreender. Aleluia. Ele tem autoridade sobre as forças da natureza. Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. Mas Marcos ainda mostra mais. Marcos mostra a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Se os irmãos abrirem a Bíblia ainda, no capítulo 5, versículo de número 34, o texto diz assim: e disse ele: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada. Quem crê que ele ainda tem poder para curar? Você crê que ele tem poder para curar nesta noite? Irmãos, ele tem autoridade sobre as enfermidades. Ele ainda cura de câncer. Ele ainda cura de depressão. Ele ainda cura da coluna. Ele ainda cura de todo tipo de enfermidade, porque ele tem autoridade. Levante a tua mão nesta noite, por favor. Por favor, coloca no ombro de alguém que está do teu lado, se tu tem intimidade com ele nesta noite. Isso. Pergunta assim, olhando nos olhos dele: você crê? Mais forte: você crê que Jesus, não fala com autoridade, que Jesus tem poder para te curar aqui e agora? Tu crê? Profetiza sobre a vida dele agora. Põe a mão na cabeça dele. Receba a cura em nome de Jesus. Enfermidade bata em retirada, porque Jesus tem autoridade para curar. Quem crê nisso, levanta a mão e abre a boca para receber. Ele tem autoridade sobre a enfermidade. Mas o que eu acho lindo é que além de ter autoridade sobre as forças da natureza, além de ter autoridade sobre os espíritos imundos, além de ter autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre a morte. Diga glória a Deus por isso. Oh, irmão, Jesus gosta de frustrar os planos da morte. Eu vou encerrar. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jairo fez planos para a filha. A morte veio e destruiu os planos de Jairo. Matou Talita. A viúva de Naim fez planos para o seu filho. A morte veio e levou o menino no caixão, rumo ao cemitério. Marta e Maria fez planos para a família, incluindo Lázaro. A morte veio e levou Lázaro, o botou numa tumba fria. Só que Jesus ainda frustra os planos da morte. Quem crê na palavra? Quem crê na palavra? No capítulo 5, 41, Jesus olhou para a filha de Lázaro e disse: Talita, cumi. Eu te digo, levanta. Planos da morte frustrado. No capítulo 7, ele olhou para o filho da viúva de Naim, no caixão, tocou no esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o menino levantou e ele entregou nos braços da mãe.
No capítulo 11 de João, Jesus olhou diante da tumba de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Alguém dizendo: mas já cheira mal, mas já faz 4 dias. Mas quando ele dá ordem, a morte não tem autoridade sobre ele, porque ele tem poder sobre a morte. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus por isso? Oh, glória! A morte não satisfeita disse assim: esse Jesus está frustrando os meus planos. Tentei matar a Talita, ele não deixou. Tentei matar o filho da viúva, ele não deixou. Tentei matar Lázaro, ele não deixou. Quer saber? Agora eu vou matar ele. Aí diz o texto que na cruz do Calvário, Jesus estava no centro, na cruz do meio, do lado 2 malfeitores. A morte tragou da direita, tragou da esquerda. Mas quando foi tentar tocar no Espírito de Jesus, Jesus disse: recua, morte, porque sobre mim tu não tem autoridade. Ele olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos, e não na mão da morte, é nas tuas mãos que eu entrego o meu Espírito. Mas alguém podia se gabar. Por quê? Porque ele foi enterrado, foi posto na sepultura. Passou o primeiro dia e alguém cantava: morreu. Passou o segundo dia e alguém cantava: tem jeito mais não. Mas no terceiro dia, 2 mulheres foram visitar o túmulo. E quando chegaram lá, tiveram uma surpresa, porque a pedra havia sido removida. E ela procurou de um lado, procurou do outro e não viu. Aí um ser angelical olhou para elas e disse: por que procura dentre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está morto, ele ressuscitou. Levanta as mãos para cima e adora ele nesta noite, porque ele é o Deus que tu serve. E esse Jesus morreu para que a divisão fosse quebrada. Quando ele morre, o véu do templo se rasga. E nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus e de termos intimidade com ele. Ele rasgou a cédula e disse: tetelestai. E nos comprou com o seu sangue. Não foi com prata nem ouro, mas foi com o seu sangue. Glória a Jesus. Diga para alguém perto de você: você. Diga para ele: você é de Deus. Diga 2 vezes. Diga 2 vezes. Primeiro porque ele te fez. E depois porque ele te comprou. E te comprou com preço de sangue. Dá para levantar a mão e adorar? Você tem dono. Você tem dono. Glória a Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.